Bom dia, meus amigos, muito bom dia, bem-vindos todos. Hoje, dia 30 de maio de 2025, vamos chegando aí para o final de mais um mês, entrando no último mês do primeiro semestre de 2025. O tempo está voando. Bom dia, Neide, querida, você está melhor? Espero que sim. Bom dia, seu Luiz, seja bem-vindo também. Vamos lá, pessoal, 30 de maio de 2020, hoje é dia 30 ou dia 31, até me perdi, dia 30, né? Ontem foi dia 29, 30 de maio. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição. Vamos lá, capítulo 85 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E esse capítulo 85 tem como título Se Aspiras a Servir. Bom dia, Cris, seja bem-vinda, Nonô também. Capítulo 85, Palavras de Vida Eterna, Se Aspiras a Servir. Mensagem evangélica. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Palavras de Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Mensagem de Emmanuel. Afirmas-te no veemente propósito de servir. Entretanto, para isso, apresentas cláusulas diversas. Emmanuel é ótimo. Dispões de recursos próprios, conquanto humildes para as tarefas de socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno, sempre esperando alguém para ajudar. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere, guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo a si próprio. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com o Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Olha, Paulo é sensacional se a gente for interpretá-lo, e Emmanuel consegue trazer para a gente cada perspectiva que realmente é de lascar. Então você vê só, capítulo 85, se aspiras a servir. Paulo, lá naquela situação engraçada que ontem à noite, na reunião interna da nossa casa, reunião que nós realizamos inclusive para fazer as irradiações de tratamento, nós falamos sobre Paulo, falamos sobre a fé, sobre a coragem, sobre servir. Falamos sobre Paulo e essa carta aos Filipenses. Se eu não me engano, eu usei o exemplo do capítulo 11, falando exatamente sobre a fé que Paulo propõe a esse povo, dizendo justamente que no futuro as coisas serão difíceis e que a fé precisa prevalecer para que nós possamos conseguir chegar. E aqui, no Aspiras a Servir, Emmanuel usa uma frase da mesma carta, da mesma epístola, só que capítulo 4, versículo 11, que diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. E Emmanuel é muito claro e objetivo quando ele diz que realmente, olha só, quando a gente pensa nesse primeiro momento, aprendi a contentar-me com o que tenho, a gente imagina primeiramente a nossa vida e o nosso propósito. Eu tenho que me contentar com aquilo que eu tenho.
Eu tenho hoje tanto na minha conta, eu tenho hoje tal lugar para morar, eu tenho hoje tais recursos para viver. Eu tenho que aceitar isso. Eu posso até querer mudar, porque me contentar com o que eu tenho hoje não significa fraqueza de ânimo, não significa desânimo, não significa falta de vontade de modificar as coisas. Significa compreender que hoje essa realidade é imutável, mas ela pode ser alterada aos poucos. Eu posso modificar. Se hoje eu não estou satisfeito com o que eu ganho, eu tenho que melhorar a minha vida. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que criar uma nova profissão, inventar uma nova atividade, arrumar mais tempo para poder ter outros afazeres para poder alterar essa realidade. Eu tenho que agir, mas não adianta eu me revoltar. Estou revoltado porque hoje não tenho. Não. Se hoje eu não tenho, eu tenho que querer ter. Se eu não posso ter agora, eu posso ter amanhã. Então eu vou mudar. Então não é ficar passivo diante de uma situação insatisfatória. Não é isso. É entender que esse momento agora, atual, esse exato momento, é uma realidade que precisa ser enfrentada. E essa realidade que precisa ser enfrentada, que precisa ser compreendida, que precisa ser aceita, não pode me impedir de seguir. Esse é um passo. O segundo passo, que é onde Emmanuel quer ir, que eu achei sensacional, é justamente aquele passo importante em que nós começamos a trazer empecilhos para a realização das nossas tarefas, inclusive com o bem, com o amor, com a caridade, porque achamos que temos pouco. Eu já tenho aqui um pouquinho, mas vou esperar fulano me ajudar também. Eu vou aproveitar, eu quero muito fazer aquela atividade, realizar aquela ação social, mas vou esperar uma pessoa para ir comigo de metrô, vou esperar isso para acontecer, vou esperar fulano que tem mais condições do que eu e não dou o meu pouco que eu já tenho para dar. Com isso, eu enevoo a minha atividade, eu atraso o meu processo evolutivo, a minha conduta, a minha obra, porque eu acho que eu tenho pouco e a Valdilene tem mais, vou convidar a Valdilene para fazer comigo esse trabalho. Aí a Valdilene não pode. Olha só, vamos combinar o seguinte, só a partir do ano que vem, aí eu vou esperar a Valdilene até o ano que vem, podendo já ter começado mesmo com uma fatia menor. Sabe aquela história que as pessoas falam muito? Quando eu me aposentar, eu vou começar a fazer caridade, eu vou ver um lugar que eu possa frequentar, que eu possa me dedicar. Assim que eu me aposentar, eu vou fazer isso. Você nem sabe se você vai se aposentar. Quem te garante que você vai estar vivo naquele momento da aposentadoria? Aí você deixa de fazer algo que você já poderia fazer agora, não tão grande, não com tanto tempo quanto você teria ou terá quando você se aposentar, mas já com algum tempo, iniciando um processo, porque você está se auto-sabotando. Essa é a verdade. É quando a gente se auto-sabota sem perceber. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados da instrução, mas apenas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Não, eu vou fazer isso o dia que eu tiver um diploma. Eu já posso alfabetizar alguém com as minhas condições. Por que eu não faço isso? Não ajudo uma pessoa a aprender a escrever e a ler? Eu preciso ter título de professor para isso? Eu não posso ganhar dinheiro com isso, eu não posso cometer o crime de falsidade ideológica, me colocar como professor num lugar oficial. Não, mas eu posso fazer a caridade. Olha, mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova, entretanto esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Somos 4, somos 5, somos 10, vamos do mesmo jeito. O nosso grupo Amparo Franciscano, por exemplo, é composto de no máximo 12 pessoas, talvez 10. E toda segunda-feira a gente vai. Se a gente fosse esperar uma centena de pessoas, 50 pessoas, é perigoso, é melhor não, é melhor a gente ter prudência. Essa suposta análise de prudência pode ser a tua própria sabotagem. Que você está arrumando uma desculpa para não fazer o trabalho. Até porque se você está empenhado naquilo e completamente ajustado com a espiritualidade, ela vai te proteger. E você não é maluco de entrar em lugares que sejam realmente perigosos até para a polícia.
Eu não vou me enfiar dentro de uma favela onde tem um tráfico de drogas agressivo, onde tem uma situação de periculosidade extrema, uma área, uma região que seja realmente violenta, num horário indevido. Aí também é imprudência da minha parte. Eu tenho que também refletir, porque eu não sou marionete da espiritualidade. Agora, deixar de fazer uma obra porque eu estou esperando pessoas para me acompanharem. Quantas pessoas a gente vem falar isso? Ah, o dia que eu tiver mais alguém, eu vou fazer aquele trabalho. Faz sozinho. Até para ir ao cinema, as pessoas deixam de ir porque tem que esperar uma companhia. Até para ir comer, fazer um lanche numa lanchonete, em um lugar que vocês tenham vontade de ir. Ah, o dia que eu vou chamar fulano, fulano não vai, então vou deixar para outro dia. Não, gente, vamos viver. Vamos fazer agora o que a gente tem vontade. E relaciona os talentos múltiplos a fim de cumprir a abençoada missão de amor puro entre os homens, todavia apenas em família, esperas em família pelo companheiro ideal. Então eu tenho a possibilidade de amar a humanidade e fico esperando sempre poder dar amor para me relacionar, para ser feliz com aquela família tradicional, aquela família que me impuseram como sistema de venda capitalista, a família doriana. Sabe, não é. A gente pode ser feliz de várias maneiras. Se eu não tenho filho, eu vou ter pet, eu vou adotar, eu vou amar as pessoas à minha volta, eu vou cuidar dos idosos. Tanta coisa pode acontecer. E agora o mais importante, que Emmanuel fala aqui: se acordaste, se você despertou, se você acordou para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Jesus não espera de mim mais do que eu posso dar. Ele é sábio, amoroso, benevolente, tem compaixão. Jamais ele esperaria o meu sacrifício. Ele aceita e deseja que eu dê aquilo que eu tenho na proporção do que eu posso. Essa também é para mim, é para todos nós. Para que a gente não desanime, porque tem pouco, e para que a gente também não queira demais e se atropele. Temos que ter bom senso, temos que ter coerência, mas não podemos entravar a nossa marcha no progresso ao argumento de que não temos o que oferecer. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, e ninguém é tão rico que não precise de absolutamente nada dos outros. Porque afeto, por exemplo, não está relacionado com dinheiro, e todos nós temos para dar. E quem é aqui que não precisa de afeto? Quem de nós aqui reunidos nesse momento não precisa de afeto? Afeto é caridade. Nós podemos fazer caridade através do afeto, da atenção, do cuidado com as pessoas. Eu não tenho dinheiro para levar para o orfanato, eu vou lá visitar as crianças, dar afeto. Eu não tenho dinheiro para levar aquele asilo onde tem pessoas necessitadas, idosos, abandonados. Eu vou lá levar o meu afeto, a minha atenção, o meu carinho, ofertar gratuitamente o meu tempo, o meu afeto e o meu tempo a essas pessoas, ouvi-las. Quantos anos eu fiquei acompanhando a minha avó centenária, sábados e domingos, quase todo fim de semana, sábado ou domingo, tinha fim de semana que era sábado e domingo. Eu não ia levar dinheiro, eu não precisava de dinheiro, eu ia levar afeto. Afeto, era o que ela queria. Ouvir as suas conversas, conversar, dar atenção. Gente, quando o apóstolo, só para a gente poder lembrar, se recordar, se acordaste para essa cooperação com Jesus, não desperdices essa oportunidade. Faça a caridade no trabalho, no local onde você se encontra, no caminho do trabalho, no caminho para casa. Em todos os lugares nós temos a oportunidade de fazer caridade. Não esqueçamos disso. E para encerrar, no exemplo que nós temos de Paulo de Tarso, Emmanuel nos alerta. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, ele estava preso, estava na cadeia. Ele não tinha conforto. Ele não tinha alimentação adequada, não tinha água pura, ele não tinha nenhum tipo de afetividade, ele só tinha hostilidade daqueles homens. E ainda assim, no meio daquele lamaçal de dor e sofrimento e injustiças, ele estava oferecendo amor, ele estava oferecendo apoio e caridade, ele estava escrevendo essa carta para nos deixar hoje o seu exemplo e os ensinamentos que ela tem, que ela contém.
E nós aqui reclamando de uma topada, reclamando porque aconteceu uma confusão, reclamando porque o marido isso, porque a esposa aquilo, porque o filho aquilo outro, reclamando porque aquele projeto não deu certo. Vamos despertar para o bem maior, para a realidade, olhar à nossa volta. O que eu já posso fazer por mim e pelo próximo? E já começar a minha obra, sem ficar perdendo tempo em mimimizinho e sofrimentos inadequados. Essa é a mensagem de hoje, meus amigos. Que nós possamos observar o que tem à nossa volta, o nosso entorno, e fazer o melhor para nós e para o outro. Se não temos condições financeiras, se não temos recursos financeiros para oferecer ao próximo como ajuda caritativa, que ofereçamos a nossa afetividade, o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa mão de obra. Sempre teremos algo para oferecer. O que não podemos é paralisarmos-nos. E se eu aspiro servir com Jesus, se eu despertei para essa grande obra, que todos um dia despertaremos, que eu possa olhar à minha volta, buscar as ferramentas que eu já tenho e não perder a oportunidade de fazer o meu trabalho, realizar a minha obra. Essa é a mensagem de hoje. Agora eu vou fazer o encerramento com o livro Minuto de Sabedoria para um conselho para o dia de hoje. Capítulo 171. Quem é corajoso não foge da batalha da vida. Todos temos nossas lutas, mas só quem sabe suportá-las pode ser classificado de herói. De homem em toda a extensão do termo. Saiba merecer o título de homem com H maiúsculo. Saiba ser herói. Não desanime diante das dificuldades. Enfrente a vida, tal qual se apresenta com suas alegrias e dores, e jamais pense em fugir covardemente. Então é isso, meus amigos. Mensagem dada. Primeiro, Emmanuel falando sobre a gente despertar para a nossa obra na proporção do que podemos ofertar. E agora, Pastorino nos dizendo para que nós nos encorajemos, não desistamos, enfrentemos, realizemos e não aceitemos desafios como impossibilidades, e sim como desafios para serem vencidos, superados e chegarmos até lá. Cleide, minha querida, bom dia. Cris, Verônica, Rosa, Regina, todos vocês que entraram enquanto eu estava falando, bom dia. Valdilene, Marilene, olha quanta gente entrou, que bacana. Fico muito feliz em ter vocês todos aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho. Tenhamos um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até mês que vem, que semana que vem, segunda-feira, já será o mês de junho. Beijo no coração, paz e bem a todos.